Agora vamos falar sobre a continuidade e a descontinuidade de uma lei. A regra é que uma lei, após vigente, ela seja contínua, ela produza, ela seja válida e ela cumpre os seus efeitos de forma contínua. Portanto, ela é eficaz e ela é obrigatória enquanto ela for vigente. É claro que há normas que são excepcionais, temporárias. Nesse caso, ela vai ser vigente, válida e eficaz apenas no tempo em que ela for vigente. Mas, em regra, guardem isso. A regra é que uma lei, depois de vigente, ela continua em vigor, sendo válida e produzindo efeitos. Até que alguém declare essa norma inconstitucional ou que surja uma outra norma revogando essa norma. A revogação é a relação entre duas leis. Uma lei cronologicamente anterior e uma outra lei cronologicamente posterior. Uma lei antes e outra lei depois. Então, guardem isso. A revogação é a relação entre duas leis. E geralmente a lei posterior revoga a lei anterior. Na totalidade ou em parte. Vamos falar sobre isso agora. Então, há dois tipos de revogação. Uma é explícita, expressa ou implícita. A explícita é quando vocês já devem ter visto isso quando leram alguma lei. É aquela cláusula de revogação, geralmente no final da lei, onde diz assim: revogam-se todas as leis em contrário, ou revoga-se tal lei, artigo tal. Então, essa é uma revogação explícita, porque está lá escrito na cláusula de revogação. Exemplo disso é o Código Civil, no seu artigo 2045. Já implícita é por incompatibilidade. Não há nenhuma cláusula de revogação, não há nenhuma frase escrita de lei ou artigo que aquela lei posterior revoga de leis anteriores. Exemplo disso é o Código Civil, no seu artigo 2043. Então veja, os primeiros tipos de revogação que a gente viu é explícito e implícito. Agora vamos ver outros dois tipos, que é total e parcial, ou absoluta e parcial. Absoluta é a revogação total, também chamada de abrogação. Exemplo disso é o Código Civil de 2016, que foi totalmente, absolutamente revogado pelo novo Código Civil. E parcial ganha o nome de derrogação. Por exemplo, o Código Comercial de 1850, as revogações implícitas e as parciais são as que mais geram polêmicas doutrinárias, porque elas não são certas, elas sempre dependem de interpretação doutrinária ou jurisprudencial. A repristinação é o seguinte caso. A revogação era a relação de duas leis. Já a repristinação é a relação de três leis. Imaginem a seguinte hipótese. Imaginem uma Lei 1, que foi revogada pela Lei 2. Então, a Lei 1 é anterior, a Lei 2 é posterior e revogou a Lei 1. Portanto, a Lei 2 é a lei revogadora da Lei 1 que foi revogada. Ok. Até aí, normal, a gente aplica a revogação que a gente viu agora. Explícita, implícita, total ou parcial. Mas vamos complicar isso. Imaginem que vem uma terceira lei, a Lei 3, posterior à Lei 1 e 2, posterior à Lei 1 revogada e posterior à Lei 2 revogadora. Essa Lei 3 revogou a Lei 2, que revogou a Lei 1. A repristinação é o seguinte: a Lei 1 volta a ter vigência em função da Lei 3 ter revogado a Lei 2, revogadora da Lei 1? Essa é a complicação e o problema que a repristinação nos coloca. Uma terceira lei que revogou a lei revogadora passa a dar nova vigência à Lei 1 que tinha sido revogada? Essa é a dúvida. A princípio, a repristinação não existe no nosso sistema jurídico.
não é permitida, a não ser que a própria lei diga isso. Então, em regra, não é permitido a repristinação no sistema jurídico brasileiro, a não ser que a própria Lei 3 diga que uma Lei 1, que tinha sido revogada pela Lei 2, volta a ter vigência. Além disso, é possível também o chamado efeito repristinatório, que aparece no controle de constitucionalidade.